estou aqui com o professor Pablo, ele vai se apresentar e falar um pouco sobre o trabalho, de onde ele tirou a ideia, e falar dessa ideia dele, maluco, de fazer um grupo com a sala toda para fazer um trabalho. Meu nome é Pablo, né? Pablo Moreno, sou professor da disciplina Estudos de Publicidade. A proposta desse trabalho, né, a intenção dele era fazer com que os alunos traçassem esse panorama do mercado publicitário mineiro, belo-horizontino, né, entrevistando profissionais de todos esses lugares desse setor produtivo, né, entrevistando profissionais de agências, veículos, fornecedores e dos departamentos de marketing e comunicação. A proposta de juntar a turma toda em um grupo grande para algumas das etapas do trabalho era justamente essa iniciativa pedagógica de, primeiro, fazer com que a turma criasse laços, né, de experiências profissionais diversas, experiências profissionais adversas, inclusive, e de vivenciar essa experiência de crescimento que surge do resultado que sai, inclusive, dessas trocas, dessas experiências, desses conflitos que são construídos aí. E mais do que isso, era que ao final do trabalho, né, ao final da atividade, a gente tivesse um produto que fosse único. Um produto que, dividido em capítulos, cada capítulo com esse traço, com essa marca, com essa característica específica de cada grupo, ainda houvesse um fio condutor que fosse capaz de ligar todos esses episódios, dando sentido à série como um todo. Então, agora eu vou passar a palavra para a Priscila. E eu vou dar uma perguntinha sobre quais são as dificuldades que ela viu da perspectiva dela sobre esse trabalho também. Oi, gente, meu nome é Priscila. O meu grupo a gente entrevistou Yasmin, tá? Na minha função no grupo era de roteirista mesmo das filmagens, da câmera, né? E as maiores dificuldades que o grupo enfrentou, eu diria que seria juntar todas as etapas, né? Roteirizar todas essas etapas e principalmente na conclusão final de dependência desses outros grupos, né? Por andar em conjunto, a turma toda demanda várias etapas e vários processos e principalmente prazos e entregas. Então essa é a maior dificuldade, eu acho que é lidar com vários tipos de pessoas diferentes e lidar com esses prazos para a montagem final, né? Então, desde o roteiro, desde a gravação, desde a edição, a entrega, então todos esses processos que demandam de muitas pessoas por ser um trabalho com a sala inteira. Então, Pri, assim, e como é que foi para superar? O que você achou que foi o caminho que a gente levou para superar as dificuldades, as diferenças, para chegar num número ímpar? Sim, eu acho que foi uma ideia muito legal que a turma propôs e foi da forma que foi planejado mesmo, que foi por votação, né? Então, todas essas etapas e os processos foram feitos por votação, e assim a gente conseguiu organizar cada etapa, então desde o título, desde como seria as cores da identidade visual, de como seria o roteiro, onde seria gravado. Então, dessa forma, foi uma organização boa e mais clara, sem houver picuinha de um grupo escolheu, tá indo por amizade. Então, assim, por votação da sala inteira, organizado dessa forma, tá ali registrado para não ter confusão, tá ali gravado e decidido por maioria mesmo. Então, acho que dessa forma não tem aquilo de impasse de alguma pessoa ou de algum grupo, e assim consegue definir essas entregas. Então, primeiro decide uma coisa, vota pelos pontos de contato que teve, então foi aprovando, e assim vai dando continuidade, um caminho assim para o trabalho. Mari, eu gostaria de saber quais foram os critérios que seu grupo usou para escolher o entrevistado, e os pontos do entrevistado que mais te atraiu, que mais falou assim, nossa, que cara interessante. Então, eu sou a Mariana, o meu grupo entrevistou o Luiz Felipe, ele gosta de ser chamado como de Lu Felipe. A gente gostou muito do quanto ele é espontâneo, da atuação dele e do quanto ele, tipo assim, a gente sabia que ele tinha para ensinar. A gente gostou muito de aprender com ele. Coisas que ele passou quando ele fez faculdade, pelo que ele trabalhou, pelas experiências que ele já teve. E foi isso, sabe? A gente achou ele uma pessoa muito interessante para entrevistar por conta disso, por ele ser espontâneo, por ele estar aberto a falar com a gente sobre essas coisas e a passar mesmo essas experiências para a gente poder aprender também com ele. Amara, eu gostaria de saber como é que foi o processo de filmagem, o que você viu de legal, de interessante, se teve alguma dificuldade, se encontraram alguma coisa, tipo, algum empecilho, aconteceu alguma coisa que vocês tiveram que resolver, como é que foi durante a recepção, né, do entrevistado? Tá.
Gente, meu nome é Tamara, o nosso grupo entrevistou a Maria Luísa, eu gosto de ser chamada de Malu. Na filmagem, eu acho que o mais difícil da gente foi ficar calado, porque como ela falou mesmo na entrevista, eu que entrevistei ela é comunicadora com a gente, então assim, a gente conversou bastante. Quando ela chegou, a gente conversou bastante, foi muito interessante, porque a gente trocou não só experiência profissional, mas experiência de vida, experiência enquanto estudante. Ela mudou de faculdade, então, spoiler. Então, a trajetória dela foi bem vasta, bem ampla, com muito percalço. Então, assim, o único desafio que a gente teve foi conseguir, literalmente, conter essa entrevista que foi fluindo, assim, maravilhosamente. Então, para a gente foi difícil e para o editor vai ser um pouquinho difícil de conseguir fazer esse corte das perguntas, porque a entrevista foi muito fluida. Oi, João. Eu gostaria de saber qual que foi as questões éticas que vocês encontraram nas decisões, tipo assim, os problemas éticos particulares que a gente teve para decidir tudo nesse trabalho, para decidir em conjunto. Bom, eu sou o João Vitor, eu fui ponto de contato, a gente entrevistou o Ellison. Acho que um dos maiores problemas éticos, assim, foi a questão mesmo que ela citou sobre a gente ter um conflito ali de escolher, né? Muitas pessoas tinham opiniões diferentes na sala, né? É muito difícil você colocar um grupo tão grande, assim, de pessoas para decidir uma única coisa, porque cada um ele tem, por exemplo, tinha um grupo que queria uma identidade preta e branca, tinha um grupo que queria mais colorida e tudo. Então, mas acho que um problema ético, assim, acho que a gente não teve muito. Só pontuações ali que a gente conseguiu contornar muito bem, eu acho. A gente fez um trabalho maravilhoso, inclusive. Maravilhoso. E Thiago? Como esse processo do documentário influenciou e contribuiu no seu desenvolvimento pessoal? Como é que mudou a sua visão? O que você tem a dizer agora, depois de ter entrado em contato com uma pessoa que é da área que você está se formando? Como é que foi identificar aquilo, ver ela atuando? A minha pergunta. Meu nome é Thiago, eu entrevistei junto com o pessoal a Ana Luísa e eu fiquei na parte de produção. Desde o princípio, do primeiro momento, foi muito interessante, porque a gente ficou em dúvida entre muitas pessoas, né? O nosso grupo tinha muita indicação de pessoal, e a Ana é uma menina muito nova, que inclusive formou aqui no São Gabriel, né? E agora ela está conseguindo abrir uma agência, né, dela. Ela tinha uma agência online, né, durante a pandemia, e agora ela está conseguindo abrir uma agência. Então a gente conseguiu aprender muita coisa com ela, ainda mais no nosso grupo, que a gente tinha pessoas com diversas áreas que querem seguir. Uma pessoa quer ficar mais na edição, uma pessoa quer ficar mais no design gráfico. Eu gosto muito de escrever. Assim, a gente conseguiu pegar muita formação com ela antes da entrevista. A gente fez uma pequena recepção com ela. E assim, é muito bacana ver uma pessoa que é formada e já conseguir passar ensinamentos para o pessoal do primeiro período. Ela teve uma empatia muito legal. E a gente estava levemente afobado. A gente falava: Ana, você no primeiro período também, você estava querendo já começar diversos estágios? Você acha que a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade? Porque a gente fica um pouco afobado, né? E ela falou: não, já tem que começar, tem que correr atrás, não preocupem como pagar a faculdade, não preocupa com nada. Você quer aprender? Corre atrás, né? Ela, enfim, spoiler, começou como atendente, né, de telemarketing na Claro, como estágio, e agora, depois de 6 anos, ela já está construindo uma agência. Então isso deu um gás muito grande para qualquer pessoa ali do nosso grupo, independente da área que vai querer seguir. Recebeu algum feedback após a conclusão? Tipo assim, algum feedback do seu entrevistado falando sobre... Pode falar da Yasmin, que você conversou muito com a Yasmin também, ela te falou sobre a experiência dela, você sabe da vida dela. Então, a sua visão agora sobre a vida do publicitário, como é que é ingressar assim na carreira? Me chamo Maria Sabrina, eu entrevistei o Matheus e eu sou produtora no meu grupo. Respondendo a sua pergunta, é muito doido porque toda vez que eu converso com algum publicitário, cada um tem uma história totalmente diferente para falar.
Assim, não importa se todos forem designers, igual o meu, que era um designer, cada um tem uma história diferente para contar. Então, assim, se gosta muito de tecnologia, se não gosta de tecnologia, como foi a faculdade, se precisa fazer faculdade ou se não precisa fazer faculdade. Então, com o Matheus também teve muita essa diferença, assim, de outros publicitários que eu já conhecia, e o que eu acho muito legal para a gente ter uma visão ampla de que não tem uma regra certinha para se seguir, né? Então, tem pessoas que vão se formar aqui, tem pessoas que às vezes podem mudar de curso, tem vários caminhos que podem ser seguidos, e acho que isso foi uma lição que eu tive lá com ele. Agora eu gostaria de saber de você, Pablo. Sim. O que você acha que vai sair disso aqui? O que você acha que a gente vai levar? Daqui a uns anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, realmente, é isso, aquilo outro. O que você consegue, sei lá, prever, assim, com a sua experiência de professor? Eu prevejo que vocês vão olhar para esse produto com muito orgulho daqui a alguns semestres, assim. Porque o que acontece, eu acho, com o ser humano é que a gente... Felizmente, eu acho que isso é uma questão até que nos permite sobreviver na natureza. Depois de um tempo, a gente consegue deixar para trás as coisas pequenas que foram percalços nos processos e o resultado, o produto que a gente desenvolveu, ele ganha brilho nesse processo. Então, eu acho que daqui um semestre, 2, 3, 4, que seja, vocês vão olhar para trás e vão sentir muito orgulho de vocês, assim, que vocês... Alguns no primeiro período, alguns no terceiro, alguns com essas diferenças de vocês todas aí de nivelamento, vocês foram capazes de construir um produto, né? Assim, a gente está falando aqui agora, todos os grupos já têm um produto, já tem uma entrevista, já tem um resultado e a experiência já valeu a pena até aqui. Então, eu acho que eu tenho certeza que vocês vão olhar para trás com muito orgulho dessa experiência aqui quando forem pensar em como foi esse trabalho para vocês. Então, para finalizar, eu queria agradecer todo mundo por ter topado essa ideia maluca de gravar um outro episódio que a gente não precisava ter gravado, mas muito obrigada. E, gente, com a experiência pequena que tenho, é muito legal deixar coisa produzida, sabe? É muito legal. A gente olha para aquilo e fala, nossa, que saudade disso. Então, muito obrigada mesmo de coração por estarem aqui, por colaborar, por comprar nossa ideia. E é isso. Linda. Tchau, tchau.